pessoa maravilhosa, eu sou a Lorraine e no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o processo de luto. Estamos há mais ou menos um ano vivendo em pandemia e muitos de nós perdemos entes queridos, como amigos e familiares, por exemplo. Então eu tô aqui para te explicar como funciona o luto, quais são as fases do luto, como lidar com tudo isso. E também no final do vídeo eu vou falar algumas dicas que são aplicáveis para você colocar aí na sua vida, caso você tenha passado ou esteja passando por esse processo de luto, ok? Então vamos lá. O luto, ele se inicia quando existe uma perda e ele é um momento de recolhimento, um momento em que a gente está olhando para dentro, tentando reconfigurar as coisinhas ali depois de sentir essa sensação de perda de alguém. O luto ele vai variar muito de pessoa para pessoa, ele varia de intensidade, ele varia de tempo de duração e ele também pode variar a ordem das fases do luto. Temos 5 fases que eu vou falar para você e essas fases elas não vão ter uma ordem sempre correta. Cada pessoa vai vivenciar de uma forma e elas podem se misturar, ir para frente, depois voltar e assim por diante. Então vamos lá. O processo de luto, ele tem 5 fases e a primeira delas é a negação. Na negação, a pessoa que recebeu aquela informação de que alguém se foi, de que perdeu uma pessoa querida, ela vai inicialmente negar que aquilo está acontecendo. É como se fosse um choque, aquela notícia de choque em que ela ainda não processou tudo aquilo, não digeriu a informação. Então ela começa a dizer que não é possível, que ela não acredita, que isso não está acontecendo. Então são frases muito comuns na pessoa que ainda está em negação. Depois disso a gente vai passar por um momento de raiva, que seria a segunda fase do luto. E na raiva a pessoa pode ficar um pouco revoltada. Então, sem querer acreditar que aquilo aconteceu, ela passa a ser um pouco agressiva, talvez, ela pode ficar com raiva de quem deu a notícia para ela, pode ficar com raiva de outras pessoas que não estão passando pelo mesmo que ela e assim por diante. Então é um momento de bastante revolta. Depois da segunda fase da raiva, a gente entra numa fase de negociação e barganha. Nesse momento, a pessoa ela tenta negociar com Deus, o universo, o ser superior, enfim, aquilo que ela acreditar, para trazer a pessoa de volta. Então ela ainda está na tentativa de que aquilo não seja real. Depois a gente vai cair a ficha, vai entender que essas 3 tentativas de fingir que aquilo não era real, como a negação, raiva e negociação, a gente vai perceber que isso não funcionou, que realmente a pessoa se foi, então a tendência é cair a ficha e entrar num momento de depressão. Esse momento de depressão não é o transtorno depressivo que nós conhecemos por aí, é uma fase do luto. Ele vai ter tristeza, pode ter choro, pode ter angústia, tem gente que vai ficar desanimada, sem força de fazer as coisas e assim por diante. Como eu falei, vai variar muito de intensidade e vai variar muito de pessoa para pessoa, ok? Mas realmente é uma fase onde cai a ficha e a pessoa fica num momento de tristeza. Por fim, passando essas 4 fases aí, a gente chega na fase de aceitação. Então, nesse momento de aceitação, é como se eu tivesse digerido aquela informação de que a pessoa se foi e eu passo a voltar a retomar as coisas que eu fazia, retomar meus hábitos, a minha vida. Então eu consigo ir aos pouquinhos voltando a fazer as coisas que eu fazia antes daquele ciclo com aquela pessoa ter se encerrado, certo? Então esse é o momento de aceitação. Por que é importante a gente não reprimir nenhuma dessas fases? Porque quando a gente reprime e a gente não vive aquela emoção que a gente está tendo que viver no momento, isso pode vir mais para frente de outras formas, mais intensas, com dores no corpo, com doenças e assim por diante. Por isso é tão importante a gente vivenciar o luto no momento que se pede para estar vivendo o luto. Agora que você entendeu quais são as 5 fases do luto, eu vou te dar algumas dicas, certo? Primeira dica,
Não se compare com outras pessoas. Como eu frisei aqui várias vezes, cada pessoa vai viver o luto de um jeito, certo? Na sua intensidade, na sua duração. Vai depender muito de quais são as suas experiências de vida em relação à morte, qual intensidade de sentimento que tinha por aquela pessoa, também quais são as suas crenças em relação à morte e assim por diante. Então vai variar muito de pessoa para pessoa, ou seja, não compare o seu luto com o luto de outro alguém. Outra dica é: respeite o seu momento, respeite que é um momento de se recolher e de sentir aquela dor e aquela tristeza que você tem para sentir. Terceira dica: fale sobre aquilo que você está sentindo. Então converse com pessoas com quem você confia, compartilhe, coloque essa emoção, essa sensação toda para fora. E por fim, falando especificamente aí desse momento de pandemia, onde muitos de nós não podemos nos despedir daqueles entes que se foram, a gente vai precisar de um ritualzinho. Por quê? Nós seres humanos, nós vivemos muito com rituais. Por exemplo, festinha de aniversário, casamento, formatura, enterro, velório, tudo isso são rituais que fecham um ciclo e iniciam outro ciclo. Então ajuda o nosso cérebro a entender essa mudança. Então quando a gente não tem velório e enterro, fica um pouco mais complicado da gente conseguir chegar nesse momento de aceitação e seguir em frente. E daí, para você que não está conseguindo se despedir da pessoa que você ama e que se foi, você pode fazer alguns tipos de rituais próprios. Por exemplo, escrever uma carta de despedida, ou então vivenciar ali um momento de ouvir aquelas músicas que a pessoa gostava, ou então falar sobre alguém, aqueles sentimentos que você tinha por aquela pessoa. Tudo isso pode ser uma forma de te ajudar a vivenciar essa perda até o momento da aceitação, ok? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar aqui nos comentários. Se você estiver com dificuldade de viver o processo de luto, ou me manda nos comentários, ou pode me adicionar lá nas redes sociais. Tem meu Instagram logo aqui. Me manda uma mensagem inbox lá pro direct e a gente pode conversar, ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo.